a partir das 19h30. Amém? Você que está de pé, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Aleluia. Capítulo de número 5. Versículo 35 e 36 apenas será a base da ministração do sermão dessa noite. Marcos capítulo 5, versículos 35 e 36. Episódio após o episódio da mulher do fluxo de sangue. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículos 35 e 36 apenas. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Versículo 36 diz: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. O que é que Jesus diz ao principal? Não crê. É para fazer mais alguma coisa além de crer? É só crer, porque tem coisa que é só fé. Não adianta querer saltitar, querer correr para um lado e para o outro. Tem coisa que é só a fé. Amém? Você pode tomar sua assento. Aleluia. Eu gostaria de intitular essa mensagem: Vencendo os intempéries da vida. Vencendo os intempéries da vida. Amados, o Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5, ele trata de 3 assuntos distintos. O primeiro assunto trata-se, aleluia, do endemoniado gadareno, quando após os discípulos de Jesus, juntamente com o mesmo, enfrentarem uma tempestade no meio do Mar da Galileia, conhecido também como Lago de Genezaré, aleluia, a Escritura vai dizer que a tempestade foi tão grande que os discípulos acharam, apesar de toda a sua experiência no mar, que ali seria o seu fim, porque eles usaram todos os meios e todos os recursos que suas habilidades e experiências proporcionaram a eles durante o tempo que eles tiveram como profissionais da pesca. Usaram todos os meios possíveis para vencer aquele vento contrário que agitava as águas, quase levando o barco a naufragar. Mas a palavra de Deus diz que uma coisa os discípulos ainda não haviam tentado, que era chamar justamente aquele que havia dado a ordem para entrar naquela situação. Eu quero te dizer nessa noite, aleluia, Rablastúbia de Calabachu de Cai, aquele último caso pode ser o meio necessário para que essa situação ela seja resolvida na tua vida. Porque muitas das vezes nós deixamos Jesus lá para o final da história, quando ele deveria ser o primeiro da nossa vida. Às vezes usamos Deus como o último dos últimos recursos para resolver o nosso problema, quando se colocássemos ele na frente, aleluia, talvez não demoraria tanto tempo para resolver a situação. Mas a palavra de Deus diz que mesmo assim,
Os discípulos lembram que Jesus estava no barco e eles se reportam a Jesus, despertando-o do sono e perguntando: mestre, tu não te importa que pereçamos? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Não foi descer no nível dos discípulos, foi ir direto ao ponto e resolver o problema. Porque com Deus não tem esse negócio de blá 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 e de meio termo. Quando ele se desperta e se levanta, é para resolver o negócio. Deus, ele não deixa nada por fazer. Deus, ele não faz obra pela metade. A Escritura diz que Jesus vai da proa, aleluia, para a popa do barco. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ergue a sua voz e dá uma ordem dizendo: cala-te, vento, e aquieta-te, mar. O vento se calou, o mar se aquietou e veio a bonança, e eles chegaram onde deveriam chegar. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, ele não leva nada na brincadeira. Tem crente que leva as coisas na brincadeira. Irmão. Tem crente que leva as coisas na brincadeira. Jesus não. Jesus, quando chega para resolver, ele usa a autoridade que ele tem do Pai. Porque qual era o problema? O que estava agitando o mar? Era o vento. Algo que não se via, mas se sentia. E a palavra de Deus diz que se ele não repreende o vento, o mar não se aquietava. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo sabe quando está chegando o tempo dele. Ele vai fazer de tudo para tentar retardar a tua chegada aonde você tem que chegar. É por isso que você tem que ter discernimento dos acontecimentos em teu redor. Porque enquanto o discípulo estava lutando com a água, aleluia, o vento estava soprando. O problema não era a água, o problema era o vento. Muitas das vezes a gente está brigando com o que nós vemos, quando o problema na verdade é com aquilo que não podemos ver. Entende o mistério nessa noite? Tem crente que está, aleluia, isso aqui é revelação. Aleluia. Tem crente que está, aleluia, focando naquilo que ele vê, gastando energia naquilo que ele vê. Água se agitando para todo lado, açoitando o barco, se levantando contra o destino da navegação. Quando na verdade o que está gerando a agitação é o que eles não podiam ver. E para você vencer o que você não pode ver, só usando uma arma que o inimigo também não pode ver, que é a autoridade da palavra de Deus. É o sopro de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, sabe como é que você vai vencer essa situação? Quando você começar a usar a palavra de Deus, ao invés de usar as tuas palavras para tentar intimidar quem está se levantando ou açoitando ou tentando retardar, aleluia, o destino da tua navegação. Tem crente que está usando palavras erradas para resolver a situação. Está usando o meio errado. Os discípulos se desesperando, batendo cabeça com as águas agitadas, quando na verdade o que deveria ser parado era o vento. E o vento só pode ser parado com a autoridade da palavra de Deus. Sem a autoridade da palavra de Deus, o vento continua soprando e as águas continuam agitadas. Sabe quando esse irmão vai parar de se levantar contra a tua vida? Quando o diabo vai parar de usar A, B e C para tentar agitar a tua vida, para tentar tirar o teu sossego, a tua paz, o teu equilíbrio emocional, recalabachudecai, para tentar atrasar o processo da tua navegação em direção ao destino que Deus determinou, quando você usar as armas certas, irmão. Tem crente usando as armas erradas. Não era o remo, não era correria, não era o desespero, era a autoridade da palavra de Deus. Quando Jesus se levanta, irmão, ele não para diante de ninguém, pode observar. Ele se levanta, vai direto ao ponto.
Pronto, onde é que estava acontecendo o problema? Era o vento contrário, o vento estava vindo de frente para trás. Então eu vou lá para frente, o problema está lá. E a palavra de Deus diz que ele vai lá para a polpa do barco. E ele fala bem alto e dá uma ordem: cala-te, vento, e aquieta-te, mar. Tudo na sua ordem. Se Deus neutralizar o que está agitando no mundo espiritual, vai refletir no mundo físico. Paulo diz: não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Não são hostes espirituais de bondade, não são entidades, aleluia, ou espíritos de bondade, são espíritos malignos, são seres que fazem o mal, são seres que influenciam quem não tem Deus. É contra esse que é você, que é a tua guerra. São contra esses que você tem que lutar. Porque quando você vence os demônios do mundo espiritual, quem está sendo usado no mundo físico contra a tua vida, automaticamente vai receber a libertação da sua vida. É aí que você tem que entender o que está acontecendo. Depois que Jesus resolve toda essa situação e liberta o endemoniado gadareno, mais de 2.000 demônios num só homem, que incorpora aquela manada de porcos que se precipita do desfiladeiro abaixo, trazendo um alto prejuízo para os pastores que estavam apacentando essas manadas de mais de 2.000 porcos. Eles são expulsos de lá e vão para outra margem. E a palavra de Deus diz que outro acontecimento se desenrola. Quando ele chega na outra margem, tem uma multidão que está aguardando Jesus. E dentro dessa multidão se apresenta um homem que o evangelista faz questão de dar todas as referências desse homem. Não era um homem qualquer. A palavra de Deus diz que um principal, um governador, um príncipe da sinagoga, chamado Jairo, ele se encontra com Jesus. E ele, quebrando todos os protocolos, ele se apresenta diante de Jesus de uma forma inusitada, ou seja, uma forma que ninguém esperava, principalmente de um homem do porte de Jairo. Era chegar diante daquele homem que era um carpinteiro, era de Nazaré e era judeu. O homem chega, se dobra e implora: mestre, a minha vida está à beira da morte e eu preciso que o Senhor vá lá em casa para dar vida. Não é o que diz o texto? Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e imponha as mãos para que sare e viva. Versículo de número 23. Estamos aprendendo a lidar com os intempéries da vida. Primeiro você tem que entender que não é porque Jesus está contigo que os problemas não vão vir. É a primeira coisa que você tem que entender. Jesus pode ter te dado uma ordem para você se dirigir para algum lugar para fazer algo para ele. Fica sabendo que só o fato dele estar contigo já é motivo suficiente para quem está dominando a área enviar reforço para resistir e tentar retardar a tua chegada. Não te espanta quando Deus ele te dá uma ordem e as coisas aparentemente começam a dar errado. Teus filhos começaram a se rebelar, teu marido começar a te olhar torto e assim sucessivamente. Sabe o que é isso? É o adversário resistindo à ordem determinada por Deus
para a tua chegada ao seu destino. Eu quero te dizer nessa noite, não é porque Jesus está contigo que tudo vai ser mil maravilhas. Vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter levante. As ondas agitavam o barco, sacudiam o barco, enchiam o barco de água, ficava a ponto de afundar, sem contar os açoites que o barco levava. Machucava, irmão. Mas a palavra de Deus diz: ninguém pula do barco. Ninguém pula do barco. Você quer vencer o intempérie da vida? Sabe o que é intempérie? São os contratempos. Quer vencer os contratempos da vida? Fica aonde Deus te colocou. O primeiro critério: fica aonde Deus te colocou. Se Deus te deu uma ordem, entra no barco e atravessa do outro lado da margem, entra e fica aonde Ele te colocou. Porque tem coisa que o teu braço não vai dar conta, que a tua sabedoria não vai dar conta, que os recursos que você dispõe não vai dar conta, que os teus conhecimentos não vão dar conta, nem os teus conchavos vão poder dar jeitinho para resolver. Tem coisa que, se não for a mão de Deus, você não consegue resolver. Foi o que aconteceu com os discípulos. Com toda a experiência na água, eles não puderam vencer a fúria daquela tempestade. Por quê? Porque não era algo comum, era algo mandado pelo inferno para tentar retardar a chegada dos missionários, né? Eles estavam em missão, a chegada dos missionários em Decápolis. Eu quero te dizer nessa noite, aleluia, o diabo pode até tentar retardar o teu avanço e a tua chegada, mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir, porque quando Deus fala, Deus se responsabiliza e cumpre na tua vida. Você vai chegar. Você vai chegar porque Ele vai se responsabilizar. Não te preocupa. Aonde a tua mão não chega, a dele chega. Pode o macumbeiro trabalhar, pode o feiticeiro trabalhar, pode o satanista trabalhar, fazer o sacrifício que for, derramar sangue de bode, sangue de galinha, sangue de tudo que for contra a tua vida. Pode até verter o próprio sangue. Não vai adiantar. Vai ter prejuízo, sabe por quê? Porque tem uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Porque contra Jacó não vale encantamento, nem contra Israel adivinhação. E naquele dia se dirá de Jacó e de Israel: quão grandes coisas Deus tem feito. Aleluia. Balaão tentou comprar Balaque para atrasar os filhos de Israel. Amaldiçoa eles. O profeta mercenário falou: eu não posso amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. Todas as vezes que eu abro a boca para amaldiçoar, aleluia, só vem palavra de bênção. Sabe por quê? Porque Israel estava na direção de Deus. Quando você está na direção de Deus, até o que vem para o mal, Deus converte para que te favoreça e te beneficie. Até o que era para te destruir, Deus vai virar e fazer com que te favoreça nessa situação. Mas você tem que estar debaixo da direção e da vontade de Deus. Não pula do barco. Tem crente que pula do barco. Pular do barco significa sair da direção que Deus dá, sair da ordem que Deus dá. Deus manda te dizer: não sai. Eu não sei porque eu quero começar a pregar. Eu quero começar a pregar. Mas Deus está falando aqui nessa noite: não sai da direção. Porque o diabo está te pressionando para você voltar para trás. Está querendo te cansar.
para que você diga: deixa isso, eu vou viver a minha vida, eu vou viver do jeito que eu quiser, vou fazer do jeito que eu quiser, da forma mais fácil possível. Deus manda te dizer nessa noite: se Deus mandou você passar por cima de Jericó, você vai passar por cima de Jericó. Deus não mandou você, aleluia, dar a volta por Jericó e seguir caminho, não. Deus falou: você vai passar por Jericó e vai conquistar. Então Deus vai fazer essa muralha cair, e é pelo meio que você vai ter que passar. Quem vai ter que sair da frente é aquele que está resistindo ao que Deus está mandando. É ele que vai sair, não é você. Você vai passar por onde Deus determinou. Quer vencer o intempério? Fica onde Deus te colocou. Quer vencer o intempério? Não dê crédito a nenhuma outra voz a não ser do Deus que te falou. Porque o mesmo profeta que tentou amaldiçoar Israel, ele declara dizendo, no capítulo de número 23, versículo de número 19 de Números: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria, falaria e não confirmaria. O homem fala uma coisa hoje para você, amanhã já está mudando. Sabe por quê? Porque o homem é mentiroso, mas Deus não mente. Fica onde Deus te colocou. Está soprando o vento, não te preocupe. Deus, ele cala o vento para fazer você seguir viagem. Você vai chegar do outro lado, porque o teu destino é do outro lado. A palavra de Deus diz que chega Jairo diante de Jesus. Quer vencer a intempérie? Quer vencer os problemas? Apresenta a pessoa certa. Para de ficar apresentando os teus problemas para quem não pode resolver. Porque tem gente que parece que serve mais como divulgador de tragédia do que alguém que resolva os problemas dos outros. Tem gente que mais se comporta como quem quer ganhar likes, curtidas e compartilhamento nas redes sociais, do que alguém que de fato se preocupa com os problemas e as necessidades alheias. Desse povo, cai fora, irmão. Vai até a pessoa certa. A palavra de Deus diz que ele vai até Jesus, e ele atravessa uma grande multidão junto ao mar. E ele não era qualquer pessoa. Era um homem que tinha recurso para ter acesso a todo e qualquer recurso médico disponível naqueles dias. Era um homem que tinha condições, mas ele constatou que nenhum recurso que ele dispunha foi suficiente para trazer a saúde de que a sua filha moribunda de quase 12 anos dependia naquele momento. Tem coisa que o dinheiro não compra, tem coisa que o dinheiro não proporciona, tem coisa que o status, infelizmente, não pode resolver. Tem coisas, aleluia, que os recursos financeiros e materiais não podem resolver. Tem coisa que é só Jesus para resolver. Sabe o que eu aprendo com essa situação, irmão? Que tem coisa que acontece na nossa vida que, se não acontecer, a gente não se encontra com Jesus. Tem coisa que Jesus permite propositalmente, só para você aprender o caminho que leva à solução. Tem gente que, se não passar por um momento de crise, ele não valoriza um tempo com Deus. Sabia disso? Estamos num culto de libertação hoje. E tem crentes por aí que está preocupado mais com o tempo presente do que com o porvir. Não valoriza o tempo com Deus.
e inventa 1001 desculpas para se manter ocupado e distante do que verdadeiramente é necessário e vai somar para a vida eterna, que é um tempo com Deus. Jairo era principal da sinagoga, e eu entendo que como principal da sinagoga, várias e várias vezes, com certeza, irmão, ele já deve ter ouvido as pregações de Jesus, porque Jesus rodava a Galileia pregando. Aonde ele chegava, ele tinha hábito. Lá em Lucas 2 vai dizer que Jesus tinha o hábito de frequentar a sinagoga. E foi num desses dias, no capítulo de número 3, aleluia, que Jesus em Nazaré, capítulo 4, perdão, depois da tentação, Jesus em Nazaré, ele é convidado para abrir o rolo do profeta Isaías, e aí ele declara o cumprimento de uma das maiores profecias messiânicas daquele livro, que é Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar a libertação aos cativos, abertura de prisão aos presos, aleluia, anunciar o ano aceitável do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Jairo já deve ter ouvido várias pregações de Jesus, mas com certeza em nenhuma das ocasiões ele chega com Jesus para ter um relacionamento. Aí Deus tem que fazer o quê? Permitir que a sua filha caia mortalmente enferma, para que Jairo possa ter de fato um encontro e uma experiência pessoal com Jesus. Sabe o que é que vai te dar experiência? Sabe o que Deus está querendo nessa noite? Que você não só ouça, mas que você desenvolva um relacionamento. Que não fique apenas 2 horas ouvindo, 1h30, 2 horas, dependendo do tempo da pregação. Mas Deus, ele quer que você desenvolva um relacionamento, que você tenha um encontro, porque é o tempo com Deus que vai te proporcionar as maiores experiências que vão mudar a tua perspectiva de vida cristã. Nunca tinha acontecido um fato como esse com Jairo. Todas as vezes ele levava sua filha para o médico, resolvia, mas chegou um ponto que o médico não pôde resolver. Sabe por quê? Porque chegou o tempo de Jairo ter um encontro de fato com Jesus. Quer vencer a intempérie da vida? Passa tempo com Deus. Encontra tempo para Deus. Encontra tempo para Deus. Vida com Deus não é 2 horas. Vida com Deus é frequência. Quer ser liberto? Anda com Deus. Andar com Deus não é ir para a igreja. Andar com Deus é ter frequência com Deus. É ter hora para falar com Deus. É conversar no particular com Deus. É se abrir com Deus. É falar o que está acontecendo. É te desnudar na presença de Deus. Porque eu te conheço pelo que eu estou vendo. Mas lá nos bastidores da tua vida eu não conheço. Lá é só Deus que conhece. Lá Deus sabe quem realmente é a irmã Adriana, quem realmente é o irmão Marcos, a irmã Nathalie, diaconisa ali, Elisete, minha esposa ali, pastor André. É no tempo com Deus que o negócio fica mais estreito. Aí toda a máscara cai, toda a maquiagem sai.
toda a aparência cai por terra. E aí você tem que falar: quem é você? Porque Jairo teve que se dobrar. Agora não era o príncipe Jairo, agora era Jairo que estava falando com Jesus. Era Jairo. É isso que Deus quer. Ele não quer a missionária Adriana, a missionária Nathalie, a diaconisa Elisete, a diaconisa Lília, irmão Marcos. Ele quer a Adriana, a Nathalie, a Elisete, a Lília, Marcos, a Aldelana, o André. Porque é assim que a gente vence, irmão. Aleluia. Rablastúbia de Calabachê. É quando Deus ele te conhece, é que as coisas começam a acontecer. E quando você começa de fato a conhecer quem é Deus. Porque tem gente que acha que Deus, aleluia, ele é limitado. Não. Ele é profundo. Ele é incomensurável. Ninguém pode com esse Deus. E você só vai entender isso quando você chegar a ter o tempo com Deus. Porque Ele vai começar a te mostrar quem Ele é. Jairo, ele se dobra aos pés de Jesus. O ápice da humilhação. O ápice da humilhação. Quer vencer o intempério? Não se dobra diante da situação. Se dobra diante de quem é a solução. É diante dele que você tem que mostrar quem você é. Não é para os outros que não sabem nada da tua vida e só quer fofocar. Ele se mostrou. Ele se dobrou diante de Jesus. Todo mundo viu. Não teve mais protocolo, não teve mais nada. E a Escritura vai dizer que ele expõe a Jesus qual problema estava preocupando o seu coração. A minha filha está à beira da morte. Eu te imploro que venhas e que imponha as mãos para que sare e viva. Você quer resolver o problema? Você quer vencer o intempério da vida? Chama Jesus para perto e pede para Ele colocar a mão. Porque aonde Ele coloca a mão, se tiver morte, vai virar vida. Se tiver enfermidade, vai virar cura. Se tiver mal, Deus vai trazer o bem. E vai reverter essa maldição em bênção sobre a tua vida. Chama Jesus para colocar a mão no teu problema. Para de chamar quem não pode resolver. Tem coisa que o médico, ele vai até certo ponto. Dali para frente, ele mesmo confessa. Aí, irmão, você tem fé em Deus? É hora de aplicar. Deve ter sido o que ele ouviu quando recebeu o diagnóstico da sua filha, quando levou no último especialista. Você tem fé em Deus? É tempo de usar. Eu quero te dizer nessa noite, se você quer vencer os intempéries da vida, chama Deus para perto. Que Ele seja a tua prioridade. Porque aonde Deus põe a mão, o que era para destruição vai se tornar para edificação, para a glória do seu nome. Aleluia. A Escritura diz que Jesus diz que foi com ele seguir uma grande multidão. Quando chega o versículo de número 35, depois da situação da mulher do fluxo de sangue, estando ele ainda falando, diz a palavra, ele quem? Jesus, falando à mulher, filha, a tua fé te salvou, vai em paz.
Chega alguns do principal da sinagoga e dizem: a tua filha está morta. A notícia que ele não queria ouvir. Eu quero te dizer nessa noite, eu não sei qual a gravidade do teu problema, mas não importa também a gravidade do teu problema. O que importa é quem está contigo nesse problema. Aleluia. Para que enfadas o mestre? O que para muitos que não conhecem o teu Deus é dado como perdido, para Jesus só dorme. Eu quero te dizer nessa noite, esse problema está só dormindo, ele não está morto. Essa situação não está morta, só dorme. E Jesus vai chegar aí para despertar. Jesus vai levantar. Jesus vai dar vida novamente. Aquilo que já decretaram que não vai dar mais certo, que não adianta insistir, que não adianta perseverar, que não adianta fazer campanha, que não adianta buscar, que não adianta, aleluia, você tentar. Deus manda te dizer nessa noite: eu estou chegando aí para despertar. Eu vou desengavetar esse projeto, aleluia, que já declararam como perdido. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de novos começos. Deus é Deus de novos começos. Quando chega a má notícia, Jesus também ouve. Porque o versículo seguinte diz: ouvindo Jesus essas palavras, disse ao principal da sinagoga. Com quem Jesus estava tratando? Com o principal da sinagoga. Então Jesus não vai falar com o outro, Jesus vai falar com você. Porque ele, nessa situação, ele não valoriza os problemas, ele não valoriza a situação, ele valoriza você. Ele disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Enquanto o ser humano tem por hábito valorizar a situação, Deus tem por hábito valorizar o seu filho. O problema de Jesus não é com o teu problema. O problema de Jesus é com a tua fé. É com a tua fé. Tem gente que diz: isso daí não tem mais jeito. Esse marido não tem mais jeito, essa esposa não tem mais jeito, esses filhos não tem mais jeito. Esse projeto que eu tanto sonhei não tem mais jeito. Deus manda te dizer nessa noite: ele não tem problema com os teus e nem tem problema com os teus projetos. O problema de Deus é com a tua fé. Como é que está a tua fé? Aleluia, Jesus. Porque o justo viverá da... Se ele recuar, o que acontece? A minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que se desviam para a perdição, mas daqueles que permanecem para a conservação da... Então Deus está contando com quem continua. Irmão, o médico já falou que não vai dar jeito. Amém. Deixa com Deus, porque Deus ele dá jeito. O advogado já falou que não tem mais jeito essa causa. Não te preocupa, o martelo continua na mão do justo juiz que é Deus, e só ele tem o poder de reverter essa sentença. A hora que ele quiser, ele bate o martelo e entra com providência na tua vida. E aquele que pensou que a causa já tinha sido dada como perdida vai se espantar quando a notícia e o resultado chegar nas tuas mãos de forma inesperada. Porque ninguém esperava essa reviravolta. Todo mundo já tinha dado como morta, já tinham contratado até carpideira para chorar no velório da filha de Jairo. Já estava tudo preparado, porque o adversário é assim, irmão. O desejo dele é ver logo morto e enterrado. Aleluia. Já tinham contratado as carpideiras já estavam com choro pago, choro falso. Recalabachu decai. Quando eles chegam na casa, aleluia, estava aquele alvoroço, aquela choradeira. Jesus chega e fala: por que vos alvoroçais? A menina não está morta, mas dorme. Porque para você estar morto, para Jesus está só dormindo. Se você crê, ele vai despertar. Se ele crê, ele vai levantar.
Se ele crê quando você menos esperar. Esse que está resistindo ao que você está falando, você está pregando, você está orando, você está clamando, você está pedindo a Deus para que Deus faça a obra. Esse que hoje está resistindo, quando você menos esperar, vai estar do teu lado. Porque está só dormindo. E quem dorme é passível de despertar. E só um pode despertar: o Filho do Homem que está contigo. A Escritura diz, quando ele chega lá, eles começam a rir. Do choro começa a rir, de tão falso que é. Porque é assim. Tem gente que chora do teu lado, mas a falsidade é tão grande que quando você fala que tem esperança em Deus, dá vontade até de achar graça. O choro vai logo embora, para você ver quem realmente está contigo, quem tem prazer na vida e quem está na expectativa de ver a tua derrota. É só você falar quem você serve, a expressão facial não nega. Começar a rir. Sabe o que Jesus fez? Mandou todo mundo sair, porque tem gente que não precisa participar da situação que você está passando. Tem coisa que não adianta você trazer muita gente para perto, porque vai ter mais gente para atrapalhar por não entender o processo de Deus na tua vida do que alguém para te ajudar. Então, se a maioria vai atrapalhar, irmão, tira esse povo do teu caminho e fica somente com quem vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar, fica só, porque fisicamente só é melhor, porque quem está contigo, aleluia, ele está presente na tua situação. Ele é Emmanuel, ele é Deus conosco, ele está contigo e está passando juntinho essa prova, aleluia. Só autorizou Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais íntimos e os pais da garota, porque era quem realmente importava na situação. Eu quero te dizer nessa noite, Deus vai começar a selecionar quem está ao teu redor. Porque tem gente que pela sua presença está fazendo você passar por cada situação que é só Deus na causa. E Deus vai começar a te mostrar. Espera que Deus vai começar a mexer esse negócio aí. E você vai se admirar com gente que você achava que estava torcendo pela tua felicidade, pela tua vitória, estava torcendo pela bênção de Deus na tua vida. Você vai se surpreender com o que Deus vai mostrar. Te prepara, porque tem revelação de Deus chegando para a tua vida. E nesse final de ano de 2022, eu ouço dizer que Deus vai começar. Lembra do vento que agitava o barco? Não vai ser um vento de destruição, não. Vai ser um vento de revelação, porque vai mostrar a face de muita gente que está ao teu redor. Você achava que estava com você, você achava que torcia por você, você achava até que orava por você. Você achava até que orava por você. Orava assim, contra você. Porque não pode suportar ver Deus te exaltar. Olha o que Deus está falando aí. Ver Deus te exaltar e ela continuar no mesmo nível. Ela te aceita no mesmo nível, mas acima não. E eu quero te dizer nessa noite, o vento vai começar a soprar. Quem está disfarçado de carpideira vai começar a rir ao invés de chorar. E quando ri, Deus manda te dizer: te afasta. Porque você não é obrigado a conviver com quem não tem a mesma fé que você. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em... Os irmãos, não os parceiros. Não é sinagoga de Satanás, não. É igreja. Lembra da Filadélfia, igreja de Filadélfia? Eu farei aos da sinagoga de Satanás. Quem são? Aqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem. É
aquele que está na mesma igreja, é aquele que participa dos mesmos cultos, dos mesmos encontros, das mesmas consagrações, mas não está ali para te ajudar. Está torcendo para dar errado e quer ver dar errado o negócio. E Deus manda te dizer nessa noite: eu vou começar a mostrar quem é quem. Porque só vai ficar quem realmente interessa. Só ficou os pais e os discípulos íntimos de Jesus. Quando eles chegam lá dentro, isso daí é para você aprender a vencer intempérie, irmão. Tem problema que a gente enfrenta por causa de certas amizades que a gente abraça, que a gente acha que é de Deus. Porque fala de Deus, se veste como servo de Deus, mas nos bastidores é pior que feiticeiro, irmão. Porque a Escritura diz em Provérbios que a inveja é semelhante à podridão dos ossos. Isso fala de câncer. É pior que osteoporose, que mina a resistência da tua estrutura para te enfraquecer do que para te formar. Manda te dizer nessa noite: vai ter gente que Deus vai tirar do teu círculo social para poder te fortalecer contra essa situação. Não é fácil não. Se não acontece aquilo com a filha de Jairo, os olhos de Jairo não seriam abertos. Não quiseram nem saber se Jesus podia curar ou não curar. A menina morreu, antes de Jairo chegar, já se adiantaram, chamaram as carpideiras, já prepararam o caixão e já estavam providenciando já a sepultura. Já estava tudo chorando já para depois seguir dali para o cemitério, e ali no cemitério já sepultar e acabou. Mas a palavra de Deus diz: mesmo diante do choro e do riso das carpideiras, Jesus, aleluia, manda todo mundo sair e só fica com quem é necessário. Ele entra no quarto e a palavra de Deus diz que ele vai até a menina, toma ela pelas mãos, pega no cadáver da menina, toma ela pelas mãos e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. Tem coisa que quanto mais mexe, não diz esse ditado, quanto mais mexe, mais fede? Jesus não podia tocar em corpo morto, porque ele era nazireu de Deus. Sabe o que é interessante? Que mesmo a menina estando morta, ao invés dela contaminar Jesus, ela foi vivificada por Jesus. Porque quando é Jesus que resolve, aleluia, ele resolve por completo. Tem gente que quanto mais mexe, mais fica difícil o negócio. Porque tem coisa que não é para o homem. Não adianta colocar na mão de advogado, não adianta contratar juiz, não adianta fazer nada dessas coisas. Tem coisa que é só Deus. Quanto mais mexe, mais difícil fica. Quanto mais tenta desatar o nó, mais é que o nó aperta. Mas com Jesus é diferente. Quando ele toca, aleluia, o nó desata e a vitória, ela chega. A Escritura diz que ele toca na mão dela e dá uma ordem: Talita cumi, que quer dizer: a ti te digo, menina, levanta-te. E a palavra de Deus diz que, de acordo com a ordem de Jesus, instantaneamente aquela menina acorda, aleluia, e se coloca de pé. E Jesus dá uma ordem: pega a menina pelas mãos, leva até os pais e entrega na mão. Porque quando Deus dá vitória, ele leva até a mão de quem precisa da vitória. Jesus vai entregar a tua vitória nas tuas mãos, não vai ser na mão de terceiros, diz o Senhor. E ele vai dar uma ordem como ele deu aqui. E Jesus finaliza: quer vencer o intempérie? Sim ou não? Jesus dá uma última ordem: dá-lhe de comer. Sabe o que Jesus está falando? Eu vou te restituir, mas dessa vez cuida bem do que eu te devo.
Não adianta Deus dar vitória hoje e você desperdiçar de novo com as mesmas atitudes. Toma atitude diferente. Dá de comer, alimenta, cuida, zela, protege. Porque o que Deus está te dando hoje não vai ser temporário, não vai ser transitório, vai ser permanente na tua vida. E você é responsável pelo desenvolvimento da vitória que Deus está colocando hoje na tua vida. Amém, amados? Vamos colocar de pé. Vencendo os intempéries da vida. Não é fácil, irmão. Tem coisa que tem que acontecer na nossa vida para a gente poder ter um encontro com Deus. Aí a gente encontra um tempo para Jesus rapidinho. Tem gente que nos cerca que parece que está do nosso lado, mas na verdade está mais para atrasar do que para adiantar. Então toma cuidado com esse tipo de gente. Seleciona quem anda contigo, porque não foi todo mundo que entrou no quarto com Jesus. Só entrou Pedro, Tiago e João, que acompanham Jesus desde o começo, e os pais da menina a quem interessava a vitória. Então não coloca qualquer um para estar andando contigo não, irmão. Porque se você colocar qualquer um, esse qualquer um pode ser o motivo do teu atraso. E por fim, Deus vai te dar vitória, mas não larga a vitória no canto e deixa pegar poeira não. Cuida da vitória que Deus vai te dar. Deus vai te devolver o teu marido. Então para de criticar o marido, para de ofender o marido, para de desmoralizar o marido. Da mesma forma fala com a esposa. Para de criticar, para de desmoralizar, para de humilhar, aleluia, e começa a alimentar. Porque essas coisas só fazem envenenar, definhar e matar. Aí, irmão, se morrer de novo, Jesus não dá garantia que vai fazer de novo um milagre. Porque tem gente que não valoriza a vitória que Deus dá. Então, irmão, se Deus vai te devolver os teus filhos, zela deles bem. Muda a atitude. E a vitória vai ser permanente na tua vida. Amém? Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Porque para vencer intempério eu não posso pular do barco, eu tenho que ficar até o fim. Eu tenho que entender que eu tenho que ter tempo com Deus. Porque sem tempo com Deus, não tem experiência com Deus. Eu tenho que entender que não é com todo mundo que eu tenho que andar, mas só quem realmente importa. Os íntimos e a quem está endereçada a vitória. E por fim, eu tenho que cuidar daquilo que Deus coloca nas minhas mãos. Assim a vitória é garantida. Que a minha luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principado, potestade, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então eu tenho que estar revestido de toda a armadura de Deus. Por isso, Deus, ajuda o teu povo. Ajuda o teu povo. E a vitória, Senhor, confirma sobre a vida deles para a glória do teu nome. Pois assim, ó Deus, nós oramos neste momento e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Amém? Amém.